a partir do verso 5. Irmãos, eu quero agradecer a Perla, né, e toda a Rede Kids por ter feito o convite. Quando eu falei para a Perla, né, a Perla me convidou, eu falei, Perla, eu não sou nada, mas o Senhor, Ele é tudo. E não é sobre mim, é sobre Ele. Né? Então, toda a honra e glória é para Ele, né, para o Senhor Jesus, amém? Eu não tenho nada para oferecer para você, querido, mas o Senhor, Ele tem tudo para você. Tem algo sobrenatural para acontecer hoje na nossa vida, amém? Que o Senhor tem preparado para nós. Glória a Deus. Queridos aí da mídia, o tema é a ansiedade e o cristão. A versão da Bíblia é ARA, tá? Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Como eu disse a Ti, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Fala aos nossos corações. Muito obrigada, Pai. Toda a honra, toda a glória pertence a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ansiedade. Ansiedade. O que nós podemos falar sobre ansiedade? É um tema tão amplo, é tão amplo. Mas algo Deus colocou no meu coração. Pedro, quando Pedro estava escrevendo essa carta, a primeira carta de Pedro, Pedro já estava um pouco maduro. Foi mais ou menos mais ou menos 63 depois de Cristo, o ano que ele escreveu a carta. E ele estava em Roma. E havia, irmãos, ali, o imperador Nero. E para os governantes, um discurso, né, que fala que um rei vai voltar, e este rei vai reinar sobre toda a terra, isso estava incomodando muito. Eles não gostavam dessa pregação, eles não gostavam desse discurso, e então perseguiam os cristãos. Né? Mas foi um pouquinho antes que Pedro escreve essa carta, um pouquinho antes daquele incêndio em Roma. Se você for ver a questão da história, um pouquinho antes do incêndio de Roma, Pedro escreve essa carta. Esse é o contexto. E para quem ele está escrevendo a carta? Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1. Obrigada, querido. No primeiro versículo, 1 Pedro, capítulo 1, o primeiro versículo, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Obrigada. Eleitos, forasteiros da dispersão. Está escrito aqui. Eram cristãos novos, que estavam se convertendo ali, nessas cidades, e essas cidades ficam na região da Turquia. Capadócia diz que é uma cidade linda, né? É um museu a céu aberto. E Paulo estava em Roma. Eu achei tão interessante que Pedro estava em Roma, e essa carta que ele escreveu percorreu cerca de quase 3.000 quilômetros para chegar a essas cidades. E chegou a 3.000 quilômetros para chegar a estes irmãos, para tratar com estes irmãos sobre ansiedade.
E essa mesma carta, ela percorreu gerações, 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 e para chegar a nós. Para que o Senhor pudesse cuidar de nós. Isso é tremendo, meus queridos irmãos. Isso já é poder de Deus. Isso é maravilhoso. Chama forasteiros da dispersão. Estes são os eleitos. Porque eles se convertiam, eles não podiam ficar nos mesmos lugares, porque eles estavam sendo perseguidos. Eles eram torturados, eles eram presos, eles eram mortos. Então, eles não podiam ficar no mesmo lugar. Então, eles mudavam. Constantemente, eles mudavam de lugar. E a Bíblia fala que nós somos forasteiros nessa terra. O que nós somos, irmãos? Apenas forasteiros nessa terra. E vamos voltar lá para 1 Pedro, capítulo 5. Pedro começa falando sobre os jovens. Para os jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Nós temos que aprender com os mais velhos. Respeitar seu pai, sua mãe. E fala também, outro ensino, trato uns com os outros. Cingivos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Irmãos, no tempo de hoje, quantos de nós, às vezes sem perceber, nós somos soberbos. A soberba reina, às vezes, no nosso coração, e nós não percebemos isso. Às vezes, nós temos uma opinião tão firme sobre alguma coisa, e nós nem queremos ouvir o outro, porque nós achamos que nós somos certos. Nós falta um pouco de humildade, muitas vezes, no nosso coração. E a palavra do Senhor diz que o Senhor resiste aos soberbos. Mas, o que acontece com os humildes? Ele concede a sua graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que é ansiedade, então? E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu fui lá na biblioteca virtual do Ministério da Saúde. Pesquisei ali. O que o Ministério da Saúde fala? O que é ansiedade? Qual é o conceito de ansiedade? Ansiedade, lá nesse site do Ministério da Saúde, fala inquietação. Ansiedade é inquietação, angústia, aflição, agonia, desassossego, impaciência. E aí eu grifei uma coisa muito interessante. Fala assim, perturbação do espírito causada pela incerteza. Vou falar de novo. Eu queria que vocês completassem a frase. Perturbação do espírito causada pela incerteza. Pela incerteza. Incerteza. Relação com qualquer contexto de perigo. É uma preocupação intensa, dada por uma incerteza. Uma incerteza. Ansiedade, Gary Collins tem um capítulo inteiro sobre ansiedade, no livro Aconselhamento Cristão. Ele fala que tem um tipo de ansiedade que é super normal. Por exemplo, quando você está esperando um casamento de alguém, uma formatura, né, você fica naquela expectativa, e principalmente quando vai chegando um pouco mais perto, que você vai começar a pensar em roupas, né, é tão gostoso, né? Aí você vai começar num primeiro emprego, e está chegando o dia de você fazer as suas atividades, ou você passou no vestibular, no Enem, você vai começar a estudar, é algo novo, é muito bom, né? Mas a ansiedade que causa angústia, que causa, inclusive, leva um pouco a certa depressão, ela é preocupante. E não é o que o Senhor quer. O Senhor fala assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele. Sobre quem? Jesus. Sobre Jesus. Augusto Cury, ele tem 3 livros sobre ansiedade. Ele tem vários vídeos no YouTube sobre ansiedade. Mas eu peguei uma frase dele, do livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século.
Fala assim: pensar é bom. Pensar com consciência crítica é ótimo. Pensar demais, sem gerenciamento, é uma bomba contra a saúde emocional. Nós somos bombardeados o tempo todo pela internet, por muitas informações. E muitas vezes nós não conseguimos gerenciar todas as informações que chegam até nós. E isso causa ansiedade. Né? Mas tudo que eu li sobre ansiedade me chamou uma atenção do Gary Collins sobre esse aconselhamento cristão, esse livro. Eu vou ler para vocês. A ansiedade manifestada através da aflição e angústia é resultado de um afastamento de Deus. Aí eu falei com o Senhor assim: Senhor, mas como assim? Porque a pessoa mais ansiosa do mundo sou eu, né? Eu vivo ansiosa, eu sou muito preocupada, né? Então, primeiro, essa palavra aqui é para mim, irmãos. Primeira coisa é para mim, né? O Senhor estava tratando comigo. E eu falei com o Senhor: como assim afastamento de Deus? E fala assim: em vez de reconhecer a sua soberania e superioridade, carregamos sozinhos os fardos da vida e supomos poder solucionar os problemas sem a ajuda da parte dele. Quando o homem se afasta de Deus e faz de si mesmo seu Deus, é inevitável a intensificação da ansiedade. Não é, então, de surpreender que, numa época de crescente impiedade, aumentem também as manifestações de angústia. Eu falei com o Senhor: Senhor, como assim? Sou crente, de muitos anos. Sou crente. Aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração: filha, crente teu diabo é. Senhor, mas eu conheço a palavra de Gênesis, Apocalipse, eu já li umas 8 vezes. Filha, o Senhor falando comigo, o diabo conhece a palavra. Jesus, quando foi tentado no deserto, o diabo usou a palavra. Né? É importante conhecer a palavra, você precisa conhecer a palavra. Mas se você não obedecer a palavra, se você não viver a palavra, o que adianta? O que vai fazer diferença na nossa vida é viver a palavra do Senhor. É viver a palavra. E a base da palavra do Senhor é a fé. Então, o Senhor, Ele me fez lembrar de Hebreus 11, versículo 1, que fala muito bem sobre o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vem. A fé é o quê? É a certeza. A fé é a certeza. O que é ansiedade? É causada por quê? Pela incerteza. A ansiedade é uma consequência de uma incerteza. Mas o que é fé? Fé é certeza. Eu perguntei ao Senhor: então, a fé é a certeza e a ansiedade é a consequência da incerteza. Então, qual que é a cura da ansiedade? É a fé. A cura da ansiedade é a fé. E eu falei com o Senhor: Senhor, me dá mais fé, me ensina. Me dê um coração ensinável para que eu possa exercitar a minha fé dia após dia, porque eu preciso. Eu sou uma pessoa ansiosa, preocupada, né? E nós podemos dizer que, se temos fé do tamanho de um grão de uma mostarda, né, como diz lá em Mateus 21, nós vencemos a ansiedade. Vocês conhecem grão de mostarda? Vocês já viram? Gente, é tão pequenininha, mas o Senhor fala que, se você tiver uma fé tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte: sai daqui, vai para lá, e ele vai. Então, se nós falarmos hoje, nessa noite, a ansiedade vai embora, ela vai. Quer ver? Vamos tentar uma coisa. Eu tenho certeza e a plena convicção que Jesus vai voltar. Quem tem essa certeza? Eu tenho plena convicção. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Jesus vai voltar. É certeza, é convicção. Aconteceu? Ainda não. Vai acontecer? Vai. Vai. Se eu tiver certeza, coloquei o se.
que o Senhor vai operar essa noite e vai tirar toda a ansiedade do nosso coração. Ele vai? Você tem fé? Eu tenho. Porque o que o Senhor trabalhou em mim essa noite, e essa semana, e esses dias, irmãos, eu estava tão descansada. Irmãos, eu quero contar algo para você nessa noite, para que nós possamos exercitar um pouco a nossa fé. E a nossa fé, ela é andar no sobrenatural. Você precisa ter coragem para andar no sobrenatural. Eu fico pensando neste Pedro, que é um Pedro mais amadurecido, há uns 30 anos antes dele escrever essa carta. Ele teve tantas experiências com o Senhor, tantas experiências. Em Mateus 14, 23, 33, é aquela passagem quando Jesus ele sobe para orar, e os discípulos vão para o barco, e o barco já está distante, já está tarde, está escurecido, e Jesus vai até o barco, e Jesus começa a andar sobre o mar, e os discípulos ficam com medo, achando que é um fantasma, e aí Jesus fala, olha, não tenha medo, acalmai-vos, sou eu. E Pedro fala, este mesmo Pedro, se és tu, que eu me faça ir até você. Jesus, o que Jesus fala? Então vem. Pedro teve a ousadia de descer do barco e andar. Ele estava andando sobre as águas, ele estava vivendo o sobrenatural. A hora que ele viu as circunstâncias, ele afundou, mas Jesus estava lá e pegou no seu braço e o levantou. Jesus hoje está convidando eu e você para experimentar esse sobrenatural. Começar a andar sobre as águas espirituais. O mundo espiritual, ele existe. E ele está convidando você e eu para andar sobre as águas. Nessa noite, não é amanhã. Não é amanhã. Sabe, eu fico pensando nesse Pedro. Lá em João 18, 10 e 11, quando Judas beijou Jesus e o traiu com um beijo, e aí veio as pessoas para levar Jesus, mas, na verdade, não, Jesus que se entregou por nós, e esse mesmo Pedro, ele tira a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. E Jesus, olha só o que Jesus faz. Pedro, guarda a espada, meu filho. Ele pega a orelha, coloca a orelha no lugar. Você já imaginou essa cena? Você estando nessa cena, assistindo isso, e coloca no lugar. Porque Pedro, quando ele teve essa atitude, ele não tinha entendido ainda o que Jesus veio fazer. Porque naquele momento, Jesus ele estava se entregando por Pedro, pelos discípulos, mas também Jesus estava se entregando por Malco, pelos soldados, pelos escribas, pelos fariseus, por todos que estavam ali, todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas têm a vida eterna. Pedro não entendia isso. Naquele momento, Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não estava ainda maduro. E aí, Jesus é levado, os outros discípulos, eles fogem, Pedro começa a seguir a Jesus. Pedro e o discípulo, que era amigo dos sacerdotes. Chegando lá, Pedro entra e começa as perguntas. Mas você não estava com ele? Você não era um deles? Pedro, não. Mas você anda como ele, você fala como ele? Não sou eu. Aí o galo canta. E Pedro, nessa passagem, ele lembra que Jesus falou com ele lá atrás, olha, você fala que vai morrer comigo, mas, na verdade, você vai me negar 3 vezes. O galo cantou. Eu fico imaginando, todas as vezes que o galo cantava, ele lembrava disso. Todas as vezes. Como nós, muitas vezes, por um perfume, por alguma coisa, a gente lembra dos nossos erros. Quantas vezes nós olhamos para essa passagem, muitas vezes nós julgamos Pedro, como Pedro pode fazer algo disso, algo assim, se que ele
andou com Cristo. Mas nós, quantas vezes nós negamos a Cristo quando nós escolhemos o pecado? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas quantas vezes nós escolhemos mentir? Quando a gente mente, nós estamos negando a verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade. Quando nós escolhemos pecar, o pecado ele leva à morte. Então nós negamos a Cristo, porque Cristo é a vida. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? E precisamos ser tratados. Eu glorifico muito a Deus, porque Ele sempre está de braços abertos para nós, porque é uma palavra que nos liga novamente com Ele, que se chama arrependimento. Enquanto nos arrependemos, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele pega o pecado e joga no mar do esquecimento, e nós somos lavados, nós somos purificados, e somos convidados novamente a andar com Ele. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós falamos assim, quando nós batizamos, né, no batismo, a gente fala assim, olha, quando emergimos, estamos morrendo para o mundo. Quando nós levantamos, estamos vivendo para Deus. Está certo, é isso mesmo. Mas o Senhor colocou uma coisa no meu coração. Ele falou assim, olha, não é apenas viver para Deus. Não é somente isso. Mas a verdade é você abrir mão da sua vida para que a vida de Cristo esteja em você. A verdade não é você viver para Deus somente, mas é você dar lugar a Jesus, porque Jesus está vivo em você. É você viver a vida de Cristo. É vida em você. É a vida do Senhor em você. Quando a gente pensa assim, dessa forma, é mais fácil ter fé. Porque se Ele está em nós, nós vamos conseguir ver o outro, ver o próximo com os olhos dEle. Ele nos convida hoje a olhar para o outro com os olhos dEle, porque Ele vê com os olhos de amor. O discurso lá fora hoje é tanto ódio por qualquer coisa, por coisas pequenas. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos pó. Nós temos um amigo, ele vai no médico fazer check-up uma vez por ano, e não é o médico que pede os exames, é ele. Ele fala assim, olha, doutor, eu quero toda a minha tabela periódica, toda, né? Potássio, magnésio, tudo. Eu quero minha tabela periódica. Porque nós somos feitos do pó. Tudo que tem na terra tem em nós. Nós somos pó. Nós não podemos esquecer disso. E aí, quando nós vemos Pedro, capítulo 5, ele nos convida a humilhar diante dele. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É em tempo oportuno. Deus exaltará você. Não é no seu tempo, você não está preparado. Aqui, lá, né, na época, 30 anos atrás, Pedro não estava preparado, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas depois, quando Jesus ressuscita, né, depois que Jesus já apareceu aos discípulos, apareceu a Tomé, né, Jesus está lá na praia. E aí havia 7 discípulos. E eles vão pescar. Vamos pescar, vamos pescar. Passaram a noite toda pescando. Não acharam nada. Eles voltam para a praia e lá Jesus estava. Só que eles não reconheceram Jesus. Sabe, eu vejo a frustração deles de trabalhar a noite inteira e não ter pescado nada. E muitas vezes a frustração nos cega e nós não conseguimos enxergar que Cristo está conosco. Na sua aflição, o Senhor está. Ele está. E aí Jesus fala com ele assim, olha, volte. Já estava amanhecendo, volte. Lança a rede do lado direito e vai pescar. E eles foram e conseguiram e pegaram muitos peixes, que a rede não se arrebentou.
Mas quando voltaram, Jesus já estava fazendo o quê? Assando um peixinho. Quando eles pegaram a rede, João reconheceu e falou: gente, lá na praia é o Senhor. Pedro, ansioso, o que ele faz? Ele mergulha no mar e vai nadando até o Senhor. Foi o único que estava molhado, porque todos os outros discípulos também foram secos no barco, chegaram e comeram junto com o Senhor. Sabe, irmãos? Eu fico imaginando que o Senhor, Ele tem um banquete preparado para nós nessa noite. Ele fez com suas próprias mãos. E muitas vezes nós estamos olhando os manjares do mundo. Esaú, nós conhecemos bem a história. Esaú voltou da caça, morrendo de fome. Jacó tinha feito pratos de lentilhas. E Esaú trocou a sua bênção da primogenitura por prato de lentilhas. Quantas vezes nós estamos trocando o manjar que o Senhor preparou para nós por pratos de lentilhas lá fora? Essa noite, o Senhor te convida a cear com Ele. Há um banquete preparado para você e para mim, essa noite. Se tivermos fé, há um banquete para nós. Sabe, irmãos, eu vou contar uma experiência, porque eu falei com o Senhor, não quero falar de mim. Mas o Senhor falou, não é sobre você, é o que eu fiz na sua vida. E na vida da mamãe. As orcas já sabem, né? Em novembro do ano passado, ela caiu, ela estava com herpes zoster, ela machucou a cabeça, e nós fomos para o hospital. Fez uma tomografia e descobriu algo diferente, mas não sabíamos o que era. Em janeiro, nós fomos no neurocirurgião. E aí nós descobrimos, na ressonância magnética, que ela estava com um tumor no cérebro, um tumor do lado direito. Isso foi numa quinta-feira, à tarde. Aí nós chegamos em casa, arrumamos, tomamos o banho e viemos para o culto. Na hora, irmãos, nós ficamos um pouco assim, em choque. Eu falei com a mamãe, nós já passamos por tantas coisas, e o Senhor nos deu vitória. Eu não sei o que vem aí para frente, mas nós vamos estar juntas, e o Senhor vai estar na frente. O Senhor vai estar na frente. Eu cheguei aqui, uma culto, uma bênção. E aí o pastor manda orar em dupla. Eu não conseguia orar com ninguém, porque eu ainda estava em choque. Então a mamãe foi orar com as orquinhas, 2 orquinhas, e eu fiquei parada, porque eu não conseguia me mover. Porque eu estava em choque ainda com a notícia. E a tia Bia me olhou e veio orar comigo. Gente, eu desabei. E foi como o Senhor tivesse me pegado no colo. Ô, tia Bia, obrigada por aquele abraço. Me fez tanta diferença naquele dia. Eu desabei a chorar. Porque eu estava preocupada. Eu comecei a ficar ansiosa, porque eu não sabia o que Deus tinha para nós pela frente. Então, o neurocirurgião falou assim, olha, em abril nós vamos repetir a ressonância e vamos ver o que nós vamos fazer. Se é uma cirurgia, se é algum outro especialista, o que nós vamos fazer. Então, nós tínhamos que esperar abril. Esperar, irmãos, é difícil, não é? A ansiedade, a angústia, a inquietação, a falta de sono à noite, nas madrugadas, o choro. E eu conversei com o Senhor. Comecei a orar. Salmo 42. Falei, Senhor, minha alma está abatida. Falei, Senhor, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor vai nos dar a vitória, eu não sei o que nós vamos passar, mas o Senhor sabe. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia, nos sustenta. Então, até abril foi muito difícil, irmãos. Foi muito difícil. Nós fizemos, então, a outra ressonância. E na terça-feira agora,
né, a última terça, nós voltamos no neurocirurgião. Foi o grande dia que eu estava esperando, né, para ver o que o neurocirurgião falaria para nós. Queridos, a minha mãe foi curada. Não há tumor nenhum mais. Mamãe foi curada. O médico olhou para a ressonância primeiro, olhou para a segunda, ele não estava acreditando que era da mesma pessoa. E tem uma manchinha na segunda. Eu perguntei, doutor, o que é isso aqui? O que é essa manchinha? Porque era uma bolinha branca, mais ou menos 2 centímetros, do lado direito, profundo, que era difícil de fazer uma cirurgia. E a outra tinha uma manchinha cinza. Aí ele falou assim comigo, olha, normalmente, quando a gente opera o paciente, tira o tumor, fica uma cicatriz. É uma cicatriz de um procedimento cirúrgico que ela não fez. Glória a Deus, o Senhor operou. O Senhor operou minha mãe. Para a honra e glória do Senhor. Um milagre aconteceu. E ele ficava assim, tem que ter uma explicação científica para isso? Irmãos, não tem que ter. Não tem. Quando você começa a andar no sobrenatural, não tem explicação científica, você tem que aceitar isso. Eu quero te convidar essa noite para andar no sobrenatural do Senhor. Eu e a mamãe não somos especiais, não somos mais do que vocês. O Senhor ama do mesmo jeito. E o que Deus colocou no meu coração é que Ele tem algo sobrenatural para fazer em nós, a nossa igreja, tratar conosco. Irmãos, por que está abatida a minha alma? Você pode falar isso com você mesmo, com a sua alma? Por que estás batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu ajudador, Deus meu. A resposta vem, irmão. Minha querida irmã, a resposta vem. Deus tem uma resposta para você nessa noite. Pergunta para Ele. Você precisa ter fé. Você tem fé? Ali na praia, depois de comer aquele peixinho, Jesus cura Pedro. Pedro, tu me amas? Eu disse, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Em 1 Pedro, essa carta de 1 Pedro, o que Pedro está fazendo? Apacentando as ovelhas. 30 anos depois, Pedro entendeu que a salvação não era só para ele, não era só para os discípulos, não era só para os judeus. Pedro entendeu que era para todo mundo. Sabe essas lágrimas que você tem derramado na madrugada? O Senhor está vendo. Sabe essas orações que você faz? O Senhor está ouvindo. As mãos deles não estão encolhidas para que não venha abençoar. Os teus ouvidos não estão tampados para que não ouça. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Espere em Deus, porque a resposta dele vem. A resposta vem. Por último, teve uma certa vez que eu cheguei em casa quebrada, os pedaços. Até fiz da minha oração a canção do Diante do Trono sobre as ruínas. Eu não sei se vocês conhecem. Sobre as ruínas. Eu cheguei em casa. Eu nem entrei dentro da casa, eu fiquei do lado de fora, entregando os meus pedaços. E ali, irmãos, tinha um toco, mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, que estava me incomodando, porque eu queria arrancar, porque o dono da casa anterior, quando a gente comprou a casa, deixou aquele toco ali, cortou a árvore e deixou o toco. E eu estava muito incomodada, eu queria arrancar. Aí ali tem um degrauzinho, eu sentei ali, desabei a chorar, orando ao Senhor. E falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor quisesse, esse toco viraria árvore de novo. Quanto mais eu, que sou importante para Ti. O Senhor alimenta as aves do céu, o Senhor veste as flores do campo, quanto mais a mim, quanto mais a você, que é muito mais importante. E eu falei com o Senhor, se o Senhor quisesse, eu estou doida para tirar esse toco daqui, está me incomodando,
Mas se o senhor quisesse fazer disso aqui uma árvore, o senhor faria, o senhor tem poder para isso. E desabei a chorar. Passou alguns dias, estava de manhã, abri a janela do quarto, e do meu quarto à direita dá para ver esse toco. Tinha um galinho com 3 florzinhas, folhas. O Senhor me deu um sinal. O Senhor fez reviver esse toco. Esse toco para mim estava morto, mas o Senhor fez reviver. Foi um sinal para mim, irmãos. Eu sabia que esse toco, ele cresceria. Eu deixaria ele lá, porque foi um sinal para mim. Eu nem sabia que se era de fruta ou se não era. E aí, um ano depois, eu descobri que era pitanga. É aquele pé de pitanga que vocês viram lá em casa, é aquele. E, para mim, é um simbolismo. É um simbolismo. De que toda vez que eu estou ansiosa, preocupada, angustiada, nervosa, eu olho para aquele pé de pitanga, eu falo, ele era um toco. E o Senhor quis reviver. Quantas vezes nós não queremos viver? Quantas vezes nós desistimos? Situações que nós passamos. É tão difícil. Eu estava passando uma situação muito difícil. Eu entreguei ao Senhor os meus pedaços. Eu ainda estou em reconstrução. Mas sabe que eu glorifico muito a Deus? Que Ele não vai pegar esses pedaços e fazer dele alguma coisa. Deus vai fazer um vaso novo. Deus vai fazer um vaso novo. E de novo, e de novo. Se você quebrar de novo, Ele faz de novo, porque Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você. Você é importante para Ele. Você importa para Ele. Amém? Por último, fechando, para a gente orar. Eu gostaria que nós lêssemos Filipenses 4:8. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. A nossa mente tem que estar ligada à mente de Cristo. Temos que buscar a santidade no Senhor. Santidade. Nós não podemos trocar o banquete que o Senhor tem para nós pela imundície que está aí fora. O Senhor nos chama à santidade. O próprio Pedro, ele fala isso. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, o verso 13 a 16. Estou terminando. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluias, glórias ao teu nome. Vamos orar, vamos ficar de pé. Você tem fé para vencer as incertezas da vida? O amanhã só a Deus pertence. Eu vou te falar uma coisa, eu conversei com um terapeuta, ele falou que, olha, 99% da nossa ansiedade, do medo e da angústia do amanhã, não acontece. 99% que você está preocupado do dia da manhã, do medo, da angústia, que pode ser que aconteça amanhã,
Não vai acontecer. Não vai. Quero te convidar. Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando. Equipe de louvor. Muralhas vão cair essa noite. Foi o que nós cantamos. Foi o que nós cantamos. Eu quero te convidar. Se você está nessa situação, sofrendo com ansiedade, angústia, dor, quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Essa semana nós provamos o impossível. Essa semana nós andamos sobre as águas, o sobrenatural do Senhor. E nós não somos mais importantes que você. Não somos. O que Deus fez na nossa vida pode fazer com você. Você está sem sono à noite? Você não consegue dormir? Vem aqui. Eu gostaria de pedir os diáconos para ungir com óleo. Pastor, ungir com óleo, vamos fazer isso? O Senhor quer te libertar essa noite. Certa vez, um cego chegou até Jesus. E Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? E o cego falou assim: eu quero ver. A Bíblia fala que imediatamente ele viu. Imediatamente ele foi curado. Imediatamente. Porque ele teve fé. Por várias vezes o Senhor disse assim: a sua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu quero te convidar a andar sobre as águas hoje, no sobrenatural de Deus. Eu não posso fazer nada, irmãos. Nada. Mas o Senhor, Ele é tudo. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo. Tudo. Entrega a sua angústia ao Senhor. Entrega o seu problema ao Senhor. Portas estão fechadas. Ele tem poder para abrir. Ele abre, as chaves dele estão nas mãos dele. Entrega a sua vida para Jesus. Você que muitas vezes você não conhece ainda o Senhor. Ele é a vida. Ele é a própria vida. Kadramashurya Manaya, Kadramashurya Kachu, Kadramashurya Manaya, Senhor. Só assim eu não me sinto. Em nome de Jesus nós entregamos a Ti, Pai, essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está ouvindo o seu clamor. Entrega o seu coração para Ele. Entrega o seu coração para Ele. Não deixe para amanhã. Não. É hoje. Hoje. Senhor, eu coloco essas pessoas diante de Ti, Pai. Ó Espírito Santo, vai, Pai, trazendo refrigério. Refrigério para essas almas. Tudo que eu preciso ó Deus. Ó minha alma, não te perturba dentro de mim, ó minha alma. Espera em Deus, pois dele vem a tua salvação. A resposta vem. Senhor, toda falta de sono, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, que nós possamos descansar nos teus braços de amor. Queremos descansar nos teus braços de amor. Senhor, nós queremos depositar todas as nossas lágrimas diante de Ti. Todas as nossas lágrimas diante do Senhor. Senhor, toma aqui os nossos pedaços. Toma aqui os nossos pedaços, Senhor. Faz de nós um vaso novo. Toma aqui, Senhor, meu coração, as minhas lágrimas, as minhas preocupações, Senhor. Na verdade, oh Pai, que tudo que derrama o bálsamo de Gileade, Senhor. Toda depressão vai embora em nome de Jesus. Todo espírito maligno vai embora em nome de Jesus. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra os grilhões, quebra as amarras. Senhor, eu te peço, Pai, eu intercedo por cada um deles, ó Pai.
confiar. São teus filhos amados. São teus filhos amados, Senhor, que estão aqui te buscando. E mesmo Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o teu coração, diz o Senhor. No teu amor. Renova, Pai. Renova, Senhor. Aleluia. Escondendo na Júlia, Manaia. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Enxuga essas lágrimas, Senhor. Libera, Deus, a tua resposta. Aleluia. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. A tua palavra diz: bota a tua boca no pó. Quem sabe haja esperança. Que haja esperança, Senhor. A nossa esperança vem de ti. A nossa esperança está em ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o socorro e presente no meio da angústia. O tempo não pode apagar. Responda, Senhor. Responda, Senhor. Em nome de Jesus. Tudo vai se cumprir na sua vida. Vai ser difícil. Aleluia, Senhor. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em Jesus, Senhor, desistir, a resposta vem, a resposta vem, a você resposta estará ao vem. meu lado. A resposta vem pra você, Me irmão, meu irmão. A resposta vem, aleluia. O Espírito Santo está operando. Quebra as cadeias, quebra os milhões, quebra as amarras. Liberta no Senhor. Liberta no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu pensar em desistir, Está aqui os nossos pedaços, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. E de novo. Faz de novo, Senhor. Oh, aleluia. 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 a tua mão me levantará. Aleluia, Senhor. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta, Senhor. faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Você não está sozinho, meu irmão. Deus está com você no seu barco. Deus está com você. Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Creia. Tenha fé. Creia. O impossível. Creia no Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. A resposta dele vem. A resposta vem. Aleluias. 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 Pastora Tássia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Creia. A resposta dele vem. Creia. Deus abençoe vocês.
Querido, volte para o seu lugar. Nós queremos honrar a vida da Dani. Sabe, irmãos, tem uma coisa que mexe muito com o nosso coração como pastores da igreja. É que nós chegamos num lugar onde o altar, ele é o lugar da palavra, da centralidade de Cristo. E é tremendo saber que Deus tem uma porção a liberar para nós, independente de quem esteja no altar. Porque Deus tem a operalidade, a funcionalidade do corpo dele. E glória a Deus pela vida da Dani nessa noite, Dani. Glória a Deus por se deixar usar como vaso de honra. Eu quero chamar a Cláudia aqui. Ela tem uma lembrança em nome da Rede Kids para entregar para você. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Dani. Glória a Deus. Aleluia. E como diz aqui, é com carinho. Vamos tirar uma foto, Cá? Olha para lá. Olha aí, ó, vamos tirar uma foto. Obrigada, Isa. Deus abençoe, Dani, sua casa, sua família, suas filhas, seu esposo, toda a sua geração. Coloque a mão sobre o seu coração, nós já estamos encerrando. Eu quero convidar os nossos visitantes que vieram hoje pela primeira vez. Tem uma sala muito especial que as irmãs estão aguardando vocês com um lanche 0800 para você ficar muito feliz. Vem aqui, por favor, eles vão te acompanhar lá. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Glória a Deus. Oh, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Obrigada, Jesus, pela liberdade do Teu Espírito aqui no nosso meio. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos aprender a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, na convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é infalível. Ela jamais falhará conosco. Obrigada, Senhor, porque viveremos os dias em que o Senhor preparou o melhor para cada um de nós. E nós saímos daqui fortalecidos no nosso homem interior. Saímos daqui encorajados, renovados, impulsionados a crer com mais convicção e firmeza. Nós pedimos, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Jesus. Agora levante suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, o povo santo e escolhido dele, hoje e para todo sempre. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Vá em paz, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele acatar a alma dele. Amém? E mesmo que